Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar para a gente falar de finanças pessoais, educação financeira e investimentos. Hoje a gente vai ver como ganhar R$ 100 de renda passiva. Renda passiva é aquela que você não precisa trabalhar por ela, é aquela renda que cai ali na sua conta, faça chuva, faça sol, você trabalhe ou você não trabalhe, mesmo que você esteja dormindo ou você esteja acordado fazendo absolutamente nada. Aquela renda que não depende do seu trabalho. Como que a gente faz para ganhar R$ 100 de renda passiva todos os meses? Muitos vídeos aí eles falam sobre valores um pouco mais altos, né? R$ 1.000, 1.500, 2.000. Resolvi começar aqui com um valor mais modesto para a gente entender como que funciona, como que a gente chega nisso, como fazer essa renda passiva aqui cair na sua conta todo mês. A gente vai olhar alguns instrumentos de investimento diferentes para entender como que isso aqui funciona, beleza? Começando pelo pior deles, que é a poupança. Poupança. Você precisa de R$ 15.873,01 na poupança para ter R$ 100 de renda passiva, beleza? Se você tiver essa graninha aqui investida na poupança, o rendimento que temos hoje na poupança, que é de 0,63, 0,63 porque a Selic ela está ali mais de 8,5%. Nesse caso, a poupança tem um rendimento que é de 0,5% ao mês, mais TR, que é taxa referencial. Hoje a gente está com esse rendimento aqui, beleza? Então, 0,63%, você vai ter R$ 100 de renda passiva, ou seja, vai cair R$ 100 de juros ali na sua conta, se você tiver R$ 15.873,01 investido na poupança, beleza? Se a gente for aí para um CDB rendendo 100% do CDI, a gente vai precisar de um pouco menos de dinheiro. Em vez de 15.800, a gente precisa de 15.151,52 para ter esses mesmos R$ 100 de renda passiva por mês. Isso porque um CDB já vai render um pouquinho melhor que a poupança. Nesse caso aqui, 0,66% ao mês, e eu estou considerando um imposto de renda de 22,5%, tá? Isso porque investimentos de renda fixa, em geral, eles trabalham com uma tabela que a gente chama de regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixa seu dinheiro investido, menos imposto de renda você paga. Essa tabela, se você deixar seu dinheiro lá até 180 dias num CDB, por exemplo, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. E ele vai caindo essa alíquota aqui, quanto mais tempo você deixa seu dinheiro paradinho investido lá. De 181 a 360 dias vai ser 20%, 361 a 720 dias vai ser 17,5%, e mais que 720 dias, basicamente mais que 2 anos, né? Você vai pagar 15% de imposto de renda, que é o mínimo, né? Aqui nessa tabela. Então, quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga. Mas como a gente está falando aqui de uma renda passiva mensal, né? Todo mês, vamos usar a alíquota máxima, mesmo que é de 22,5%. Se o dinheiro ficar paradinho lá mais tempo, seria até menos que isso, ok? Essa taxa aqui de 0,66 já está líquida, ou seja, você precisa de R$ 15.151 aí para conseguir R$ 100 de renda passiva em um CDB qualquer a 100% do CDI. Isso aqui serve para contas remuneradas, como a conta do Nubank também, tá? Que rende exatamente isso aqui, 100% do CDI. Então, isso aqui serve, esse exemplo serve, por exemplo, para a conta do Nubank, caso você tenha, beleza? Nosso terceiro exemplo, vamos usar uma ação aqui, beleza? Vamos falar das ações da Engie. Lembrando que aqui nenhum desses investimentos é recomendação, ok? São só exemplos mesmo, são só exemplos educativos para a gente ver quanto de dinheiro seria necessário em cada instrumento para conseguir R$ 100 de renda passiva aí por mês. Se você investisse em ações da Engie, elas tiveram aí, com base, claro, no preço de hoje, né? E isso varia também, né? O preço das ações varia. Ela contaria com um rendimento mensal de 0,52%. Então, seriam necessários pouco mais de R$ 19.000, R$ 19.230,76 para ter uma renda passiva de R$ 100 por mês. Você pode estar estranhando porque você está falando, ué, mas mais que na poupança? A gente já vai entender isso aqui, beleza? Para isso eu vou puxar até um outro exemplo, que é um FII. Os fundos de investimentos imobiliários, eles são muito famosos aí por gerar renda passiva, né? Basicamente é um investimento no qual você compra cotas de um fundo que detém a propriedade de
imóveis, beleza? Então, tem fundos de investimento imobiliário que são donos de shoppings, que são donos de galpões de logística, que são donos de escritórios e por aí vai, de faculdades, tem bastante exemplo, beleza? E daí, os cotistas, eles recebem uma parte do aluguel que esses imóveis pagam, beleza? Então, aqui, o HGLG é um exemplo de fundo de investimento imobiliário, é um fundo de logística, que ele detém galpões logísticos, né? E no caso dele, a gente tem um rendimento aí mensal no último ano de 0,68%, ok? Então, seriam necessários aqui R$ 14.705,88 para gerar uma renda passiva de R$ 100. Então, aqui até faz sentido porque o rendimento um pouquinho maior que o CDB, que a poupança, né? E daí você vê que você precisa de menos dinheiro, por enquanto, o nosso campeão aqui. Beleza. Vamos dar uma olhada no nosso último exemplo, que é mais um FII também que eu trouxe aqui. Lembrando que nenhum deles é recomendação, beleza? Só exemplos educativos, que é o MXRF11, que é um FII aí que já é num estilo um pouquinho diferente, é um FII que a gente chama FII de papel, né? Porque ele investe em papéis ligados ao setor imobiliário. Ou seja, ele não detém imóveis em si, ele investe em papéis que estão ligados ali ao setor imobiliário. E ele tem um rendimento mensal aí hoje de 0,98%. Então, como é o rendimento mais alto de todos esses aqui, você precisa de menos dinheiro nele. Você vê, se você precisava de 15, quase 16 mil na poupança para ter R$ 100 de renda passiva, no MXRF, por exemplo, você precisa de pouco mais de R$ 10.000, justamente porque ele tem um rendimento mensal maior que as opções anteriores, beleza? E daí você vai estar, de repente, se perguntando, interessante, ações então pode não ser tão interessante porque eu preciso de mais dinheiro, né? Elas rendem menos, aqui, elas pagam menos. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque são instrumentos de investimento completamente diferentes, ok? Nesses dois primeiros casos, a gente tem renda fixa, nesses três últimos casos, a gente tem renda variável. E o que isso quer dizer, basicamente, né? Poupança, vamos lá. Pensa que você teve aí R$ 100 de rendimento na poupança, beleza, daí você vai e tira esse dinheiro. Maravilha. No outro mês, R$ 100 de novo. Tira esse dinheiro. Ok. R$ 100 de novo. Tira esse dinheiro. O que acontece com o dinheiro que está lá na poupança? Se você retirar essa renda mensal aí, ele fica simplesmente igual. E a gente tem uma força na economia, que é uma força negativa aí para os nossos investimentos, que é a inflação, né? Então, a inflação é como se ela fosse um rendimento negativo nos nossos investimentos, porque ela vai fazendo com que o nosso dinheiro perca poder de compra, beleza? Então, se você tem um dinheiro na poupança e você teve uma inflação aí durante o ano de 10%, quando passou o ano, esse seu dinheiro não vale mais a mesma coisa. Mesmo que você olhe lá na sua conta, na sua poupança, esteja os 15.873,01 centavos. Mas esse dinheiro não compra mais o mesmo que ele comprava um ano atrás. Então, conforme a inflação vai passando aí, ela vai corroendo o nosso poder de compra, é como se esse dinheiro ele fosse reduzindo ao longo do tempo. Para 15, para 14, para 13, para 12, por aí vai, porque ele vai valendo cada vez menos, ok? A inflação é isso, é a perda do poder de compra do dinheiro. Então, o que acontece aqui? Se você tiver essa grana na poupança, beleza, você vai ter R$ 100 mensais aí de renda passiva. Mas conforme vai passando o tempo, o seu dinheiro principal ele continua igual. Conforme a inflação vai corroendo o poder dele, ele vai valendo cada vez menos, ok? O mesmo vai acontecer no caso do CDB. Se você tira os R$ 100 todo mês, é a mesma lógica. Esse dinheiro aqui, ele vai ficar parado, né? Ele vai continuar sendo 15.151. Com a inflação, ele vai valendo cada vez menos. Então, você vai tirando essa renda passiva, só que o seu principal ali, ele vai se deteriorando. Com as ações e os fundos de investimento imobiliários, isso aqui é um pouquinho diferente, beleza? A lógica é um pouco diferente. Por quê? Maravilha, você tem 19.230 aqui que te deram um rendimento mensal aí de 0,5% a título de renda passiva. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, por exemplo, os dividendos
que a Engie pagou ao longo do ano aí, mais juros sobre capital próprio, que são as distribuições de lucros aos acionistas, né? Deram um total aí no ano, que em cima desse dinheiro aqui, daria R$100 por mês. Beleza. E daí você pode reinvestir esse dinheiro, ou mesmo tirar esse dinheiro para uso próprio, ok. Só que diferente do CDB e da poupança, esse dinheiro seu que está investido aqui, ele não vai ficar parado, ok? Ele vai variar ao longo do tempo. Cai um pouquinho, sobe, vira 20 mil, pode virar 21 mil e por aí vai. Então, além de você ter uma renda passiva mensal aqui, além de você ter os seus R$100, você também tem a valorização potencial da ação, ok? Então, diferente dos meus exemplos anteriores, esse dinheiro aqui, ele não vai ficar sendo isso aqui. Ele vai se mexer e vai se mexer muito, porque é renda variável. Então, você tem a perspectiva, inclusive, de olhando anos para frente, caso essas ações performem bem, caso a empresa se mantenha legal aí durante o tempo, você tem a perspectiva disso aqui virar 20, disso aqui virar 21, 22, 23, 24 e por aí vai, entendeu? Então, aqui a gente não está falando de um dinheiro que ele fica fixo, a gente está falando de um dinheiro com potencial de valorização além da renda passiva. Então, você tem R$100 e você tem a possibilidade de ganhar aqui com a valorização dessa ação. A mesma coisa acontece nos fundos de investimento imobiliário. Só que aqui eu trouxe dois, porque tem uma diferença, né, entre esses dois exemplos aqui. O HGLG é um fundo que ele de fato possui imóveis, né? E daí quando o fundo possui imóveis, a tendência é que as cotas desse fundo se valorizem assim como os imóveis se valorizam. Então você tende a ter pelo menos uma correção da inflação aqui nesse valor, o que é bem interessante, porque quer dizer que esse valor ele vai sendo corrigido aí pela inflação, ou seja, você tem, por exemplo, 10% de inflação, mas você teve um aumento de 10% no valor das suas cotas também. O que acontece? O seu investimento ele se mantém com o mesmo poder de compra. E além dessa valorização aqui pela inflação, você tem o seu rendimento mensal, que são os aluguéis que você está tendo do seu imóvel. É exatamente como se você tivesse um imóvel alugado, beleza? Se você tem um imóvel, vamos supor, de R$100 mil e você ganha um aluguel de R$500 nele, maravilha. A tendência é que esse imóvel se valorize com o tempo, que ele vai acompanhando, de repente, uma inflação e tal. Então, conforme passa o tempo, o seu imóvel não vai continuar valendo os mesmos 100 mil. Ele pode se valorizar e valer, sei lá, 120 mil, ok? Então, é a mesma lógica, exatamente a mesma lógica. Aqui você vai ganhar com os aluguéis do FII, então você vai ganhar essa renda passiva, que no nosso exemplo é de R$100, mas você vai ganhar também uma eventual valorização. Lembrando que é renda variável. Então, nossa, é certeza que eu vou ganhar essa valorização, então, se eu deixar um mês, 2 meses aqui? Não é assim. A renda variável, ela varia para cima e para baixo. Essa é a expectativa que a gente tem, né? Que é de uma valorização do principal quando a gente investe aí em bons FIIs bem sólidos, bem bacanas, ok? E qual que é a diferença aqui do MRF? Você fala, pô, MXRF é o que está rendendo mais, é o mais vantajoso, né? Não necessariamente, ok? Não necessariamente, é um estilo diferente de FII. Como eu te falei, esse aqui, ele possui imóveis. Esse, ele investe em papéis ligados ao mercado imobiliário. Então, esse primeiro a gente chama de FII de tijolo, até por causa disso. Por quê? Porque ele investe em imóveis que você pode visitar, que eles existem, eles estão ali, é um shopping, é um galpão logístico, é uma coisa física, realmente feita de tijolo, ok? Por isso o nome. O MXRF, por exemplo, ele já é uma outra categoria de FII, que é o FII de papel. Por quê? Ele investe em papéis que estão ligados a imóveis. Então, ele é um FII, ok? Mas ele investe em papéis ligados ao setor imobiliário, beleza? Então, como ele investe nesses papéis, ele consegue fazer ali uma série de investimentos, compras e vendas, que ele normalmente vai conseguir um rendimento mensal maior, mas ele não vai conseguir uma correção do principal tão boa quanto os FIIs de tijolo, ok?
Então, se aqui você tem uma correção aí pela inflação e tudo mais, não necessariamente isso vai ocorrer aqui, ou pelo menos não vai ocorrer necessariamente com a mesma intensidade, ok? Então, esse principal aqui, ele vai variar também, como eu disse, é renda variável, mas você não vai ter uma expectativa de valorização do principal tão boa quanto você teria num FII de tijolo. Então, aqui você faz basicamente uma troca, ok? Eu recebo mais mensalmente, mas eu não vou ter uma valorização tão grande do meu principal. Aqui eu vou ter uma valorização mais interessante do meu principal investido, mas vou ter um rendimento mensal menor em troca disso, ok? Então você vê que cada investimento ele serve a um propósito diferente, ok? Renda fixa, se você tirar o seu rendimento, os seus juros aqui, o dinheiro que cai mensalmente, se você sacar esse dinheiro todo mês, a tendência é que isso aqui vai diminuindo ao longo do tempo, vai valendo cada vez menos, vai comprando cada vez menos, porque o seu principal ele não corrige, ok? O seu principal ele não corrige na renda fixa. Por isso que, a rigor, isso não seria nenhuma renda passiva propriamente dito. São juros, então você tem que deixar esses juros sendo reaplicados numa poupança, por exemplo, para eles irem rendendo um pouquinho mais cada vez. Daí outro mês vai cair 101, 102 e por aí vai. Se você sacar todo mês, beleza, você vai ter aqueles R$100, mas você não está tendo esse principal corrigido pela inflação. Então, esse dinheiro vai valer cada vez menos, ok? No CDB, mesma coisa. Então, até por isso que é necessário bastante cuidado quando a gente fala nessa história de muita gente tem, muitos influencers falam aí também, né, de viver de renda, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque se a gente pensa em viver de renda passiva e a gente está investindo somente em instrumentos como CDBs ou poupança e a pessoa pensa em viver dos juros, aquele principal, se você saca todo o juro ali, o principal vai valendo cada vez menos, ok? Então não é tão interessante, isso aqui vai valendo cada vez menos, a inflação vai corroendo, e quando a pessoa vê, o dinheiro dela está valendo muito menos do que valia originalmente, quando ela fez esse investimento, ok? Ações, você vê que você já tem um crescimento aqui potencial, que pode ser, inclusive, muito maior que a inflação, tá? As ações, elas são realmente instrumentos que podem dar aí um rendimento mensal para você, podem gerar uma renda passiva, sim, mas que também podem gerar um crescimento de capital muito grande, tanto que quando a pessoa procura o crescimento de patrimônio, não está olhando tanto para a renda passiva, ações podem ser muito mais interessantes que FIIs, por exemplo, ok? Porque tem ações que possuem aí uma expectativa, um potencial de crescimento, um potencial de retorno enorme. Então, em ações, você consegue eventualmente um retorno maior de crescimento do seu capital. Já os FIIs, eles estão muito ligados à geração de renda passiva mesmo. No caso dos FIIs de tijolo, você tem uma valorização do principal também, que normalmente segue aí uma lógica parecida com a dos imóveis, e você tem os FIIs de papel que pagam mais mensalmente, em média, mas tem uma valorização menor do principal aqui, beleza? Então aqui são 5 exemplos que eu trouxe de como você consegue gerar R$100 de renda passiva, o quanto é necessário em cada um desses instrumentos de investimento para gerar aí esse retorno. Lembrando que nenhum deles é recomendação de investimento e que você tem alguns investimentos que vão render muito mais ou muito menos que isso, ok? É só realmente para trazer alguns exemplos aí para você ver e se situar, pô, quanto dinheiro que eu precisaria para ter R$100 de renda passiva todo mês. Aqui você consegue ter alguns exemplos disso, beleza? Curta esse vídeo se você gostou, comenta e compartilha com quem se interessa por esse tipo de assunto. E não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito ou inscrita, porque isso ajuda bastante no nosso trabalho, beleza? Temos e-books na Amazon sobre Tesouro Direto, 99 modos de economizar, que a galera está gostando bastante também, de reserva de emergência. Eu vou deixar os links aqui na descrição para você. E também temos um curso de reserva de emergência do zero. Se qualquer dessas coisas fizer sentido para você, cai dentro, vai nos ajudar bastante e vai ser muito bom poder ter um material que te ajude nos seus estudos aí, beleza? Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.